E aí, rapaziada, beleza? Então, eu vou fazer um vídeo diferente aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo do meu repasso aqui em fisiopatologia, tá? Eu vou ler algumas partes, tá? Eu não lembro de tudo, mas eu espero dar uma resumida aí legal, tá? Bom, em fisiopatologia a gente tá falando sobre imunidade, tá? A gente tá dando início à parte da imunidade. Eu sei que a professora vai falar sobre asma posteriormente. E eu vou também fazer um vídeo sobre asma, tá? Na parte da pneumologia, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre a imunidade, tá? Bom, a gente tem a resposta imune, tá? As respostas imunes, existem dois tipos: a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Há quem diga também que existe outro tipo de classificação de imunidade, que é a imunidade primária e secundária, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. É, Não, minto. É a resposta inata e adaptativa, tá? São outro tipo de classificação. Não, é a mesma coisa que eu tô falando, né? Na verdade. Ativa e passiva, eu tô confundindo. Então a gente tem esses dois tipos, que é a resposta imunitária inata e a resposta imunitária adaptativa, tá? Essas duas classificação. E o outro tipo é a resposta passiva e a resposta ativa. Tá? A resposta imunitária ativa e a resposta imunitária passiva. Tá? Então, o que vai ser? A imunidade inata, ela vai ser uma imunidade que ela nasce, né? Que a gente nasce com ela. Então, por isso que o nome de inata, né? E a gente tem a imunidade adaptativa, que é a que vai se adaptando com o tempo. Tá? Quando a gente trata das respostas imunitárias passivas e ativas, a gente, a gente meio que se refere à resposta adaptativa, é, a resposta ativa, entre aspas, por causa das vacinas. Então, as vacinas o que é? Você coloca uma imunoglobulina, algum anticorpo, né, de forma geral, e aí você tem essa resposta imunitária ativa, tá? Que você meio que colocou em você, né? Isso é por causa das vacinas, de forma geral. Por isso tem a vacina do Covid, a vacina da é, hepatite A, hepatite B, as vacinas de parotidite, né, a cachumba de forma geral, enfim. Por isso que tem essa resposta imunitária ativa, né? Outra coisa que a gente aprendeu também foi a questão dos órgãos, os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários, tá? Os órgãos linfóides primários, eles são os mais importantes, né? Então, são os que produzem essa parte da... São os que produzem essa parte da... Como eu posso dizer? Das células linfocitárias, né? Então, é, então, a gente tem os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários, tá? Quais são os órgãos linfóides primários? É a medula óssea, né? Que é a principal pela criação, tá? O timo vai fazer a maduração dos linfócitos T, principalmente. E os gânglios linfáticos também vão fazer essa, como fala? Essa maduração aí, né? A medula óssea produz, o timo e os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos, eles, eles vão ajudar, né, nessa parte da maduração dos linfócitos T, linfócitos, enfim, linfócitos B e etc. Bom, os órgãos secundários vão ser os gânglios linfáticos, o baço e a adenoides, tá? Adenoides fica na boca, na parte da boca, né? Adenoide. É... O baço ajuda também, né? O baço fica na parte direita aqui. Parte esquerda, perdão. E, e o adenoide, de forma geral, tá?
Bom, essa parte a gente deu uma introduçãozinha, né? A gente falou sobre a parte dos linfócitos, né? Da parte das imunidades primárias, secundárias, como que fala? Secundárias. Aí, voltei. Então, a gente tá falando das respostas imunitárias, né, tanto ativa quanto passiva, tanto respostas imunitárias inatas e adaptativas, tá? A gente tem que saber essa diferença dessas duas, primeiramente. E a gente tem os órgãos linfóides, que é o que eu falei, os órgãos linfóides primários, que é a medula óssea, timo e gânglio, e os órgãos linfáticos secundários, que é o baço e adenoides, principalmente. Beleza? Show? É isso, essa é a introdução, basicamente. Agora, a gente precisa saber que dentro do nosso corpo a gente tem bactérias, obviamente. E essas bactérias são chamadas de microbiota, tá? A microbiota são as bactérias que vivem com a gente, nos ajudam em vários sentidos, tá? Que eu vou falar posteriormente. E elas vivem aqui no nosso corpo normalmente, tá? Onde que fica essa microbiota principalmente? Bom, intestino, tem muita bactéria no intestino, tá? Pele, a pele ajuda a gente, a pele está em contato com a nossa extremidade, né? Então, é comum que tenha bactérias ali, claro. A parte da orofaringe, tá? Quem viu meu vídeo de pneumologia sabe que na parte da pneumologia eu falei que na parte da pneumonia eu falei que para ter uma pneumonia necessita ter algum desequilíbrio ali na parte de defesa. E pode ser pela microbiota orofaríngea, tá? E o trato geniturinário, tá? Principalmente na parte da vagina e da uretra. Beleza? Bom, agora vamos lá. Qual vai ser a função dessas bactérias nesses órgãos, né? No intestino, a gente tem uma bactéria, por exemplo, chamada lactobacillus, né? Que a gente vê lá a parte do Yakult, né? A gente tem o lactobacillus tanto na parte do intestino, tanto na parte do trato geniturinário. Os dois são lactobacillus, tá? Na parte intestinal, o lactobacillus vai ajudar a devorar a lactase, principalmente, tá? Além disso, vai ajudar a devorar todas as partes que caem lá e ajuda em algum sentido da digestão, tá? No trato geniturinário, o lactobacilo, na parte da vagina principalmente, vai ajudar principalmente a manter o pH da vagina como deve ser, tá? É importante também mencionar que, por exemplo, quando algumas pessoas, né, no caso, tem algum estresse, ou depressão, algum sintoma assim, psicológico, pode sim mudar a parte da microbiota, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer alguma apresentação, alguma apresentação de slide, falar com o público, a gente tem a questão da constipação, a gente tem diarreia às vezes. Por quê? Porque esse estresse e essa questão dessa tensão, né, ela vai mudar a microbiota, tá? Da parte gastrointestinal. Por isso que a gente sente essas coisas. E além disso, o intestino tem a questão do plexo neuroentérico, tá? Que o plexo neuroentérico também vai ajudar nisso, tá? Por isso que tem essa influência do estresse psicológico com a microbiota, enfim. Basicamente isso. Tá. Falei da microbiota de forma geral. E falei do trato, né? Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. A gente tem alguns jeitos de tentar fazer com que a gente tire essa parte como posso dizer? Por exemplo, a gente tenta, né, nos manter seguros, né, por assim dizer. Quando alguma bactéria vem, algum vírus ou algum agente etiológico vem, a gente tenta, o corpo ele produz algumas ações que fazem com que a gente saque essa parte esses agentes etiológicos. Qual que vai ser essas coisas que pode acontecer? Bom, por exemplo, vou dar um exemplo. O suor, a lágrima, por exemplo, a urina e as rinorreias, um exemplo, tá? O suor e a lágrima, a gente sabe que isso que a gente faz, né, que a gente produz, e isso pode ajudar também na parte da luta, assim, né, contra os agentes etiológicos.
A gente tem a urina, tá? A urina é um caso à parte porque a urina ela é estéril, tá? A gente sabe que a urina é estéril e porém ela vai limpar a uretra e todo o trato, né, ali da parte da ureteral, uretra, enfim, bexiga. Então ela vai meio que limpar a uretra ali, tá? Por isso que a gente tem a recomendação que depois do ato sexual, as pessoas elas façam, principalmente as mulheres, né? Elas urinem, tá? Por quê? Porque elas urinando, elas dão uma limpada ali na uretra e faz com que alguns possíveis agentes etiológicos, às vezes, durante o ato sexual que acabasse invadindo ali, eles foram meio que rejeitados, por assim dizer, tá? E a gente tem que saber também que a uretra feminina ela é menor que a uretra masculina, então ela tem mais chance de ter infecções urinárias, tá? Isso é importante. E aí, uma das formas de prevenção é essa parte de fazer, de urinar depois do ato sexual. Bom, e as rinorreias vai ser a parte de escorrer, né? Escorrer a parte dos... Escorrer o nariz, né? E isso também é um jeito da parte dos... Nossa microbiota orofaríngea de tentar meio que expulsar esses micróbios, né? Por assim dizer, esses agentes etiológicos não desejados. Aí a gente vou falar um pouco também sobre os reflexos. A gente tem a tosse, o vômito e o estornudo, eu coloquei, mas o estornudo é nada mais ou menos que o espirro, né? E esse também vão ser reflexos para que a gente tire essa parte das bactérias ou vírus ou agentes etiológicos que a gente não deseja, tá? Na tosse a gente fala muito sobre expectoração, né? Expectoração, eu falei muito de expectoração, muito mesmo, na parte de DPOC, por exemplo, que é uma dos métodos de a gente avaliar lá, DPOC, avaliar é, os níveis de complicação do paciente, né? Se ele teve alguma complicação, né, por assim dizer. Então eu falei um pouco lá sobre a expectoração, mas a expectoração ela é uma ela é um jeito do próprio corpo fazer com que a gente consiga eliminar, né, essas partes. Bom, outra coisa também que é um sinal de que o nosso corpo está sendo invadido por algum agente etiológico que o nosso corpo nos dá é a febre, tá? A febre, o que vai acontecer? A gente tem a liberação da imunoglobulina 1, imunoglobulina 6, FNT-alfa, INF-alfa. Então, essas, essas, esses pró-inflamatórios, eles vão tentar, né, consertar essa parte da infecção e fazer com que isso chegue até o hipotálamo. No hipotálamo, a gente sabe que o hipotálamo tem a questão de controlar a temperatura do corpo e ele vai causar a febre. Por que acontece a febre? Porque a febre ela vai aumentar, né, a parte na temperatura sistêmica e vai fazer com que algumas bactérias não resistam, né, essa alta temperatura, tá? Por isso também que algumas pessoas não, por isso que é recomendado que a gente, por exemplo, quando a gente compra uma linguiça ou uma carne, a gente frite ela muito bem, cozinhe ela muito bem para que mate, né, devido à temperatura, mate essas bactérias, vírus, etc. Claro que cada um em seu espectro, né, porque o máximo que o ser humano pode chegar ali de forma saudável é 38 graus, 38 graus e meio, tá? No caso das partes da cozinhar, a fritura é muito mais que isso. O que mais eu ia falar? Que não falei, a gente pode deixar no máximo o paciente com 38,5 graus. No máximo, no máximo, no máximo. Por quê? Porque a partir do momento que começa a ter mais do que isso, a gente começa a ter problemas sistêmicos, tá? Pode ter convulsões febris, né? Convulsões febris, então é muito importante a gente controlar isso. Como a gente controla? Aquela ibuprofeno, paracetamol, aqueles remédios, né? Os AINES, né? De forma geral, paracetamol, enfim. Os antipiréticos, tá? Que vão ajudar a diminuir essa febre. O que mais? Eu posso ver aqui. Então, eu falei também que tem a parte como fala?
da febre, né? E na febre, sempre quando a gente tem uma alta temperatura assim, o corpo às vezes faz com que a gente equilibre, né? Então, às vezes, a gente produz suor, a gente produz hiperventilação, então o corpo tenta aliviar isso de alguma forma, tá? Bom, falando agora das células de defesa, tá? A gente tem duas células principais, que vai ser os macrófagos e os linfócitos, tá? Os macrófagos, além de produzirem a parte de, como posso dizer, sinalização, eles vão fazer a parte da fagocitose. Né? A gente aprendeu fagocitose lá, que a fagocitose é meio que comer, né, os agentes invasivos. E os linfócitos vão fazer a produção de anticorpos e imunoglobulinas, tá? Os linfócitos, eles são da linha linfóide, tá? Que são a linha mais adaptativa. E a gente tem os linfócitos T e linfócitos B. E os linfócitos NK, os natural killers, né? Esses três tipos de linfócitos que a gente tem. Claro que dentro dos linfócitos T a gente vai ter TCD4+, TCD8+, enfim. Que, inclusive, eu falei também muito sobre esses linfócitos TCD4+, TCD4/8. Eu citei, na verdade, não falei muito não. Mas eu citei quando eu comparei asma e DPCO. Tá tendo vídeo lá de DPCO, eu comparei a asma e o DPCO e falei dos diferentes tipos de inflamação que tem entre os dois, tá? Porque muita gente confunde. Então, aí eu falei da linha linfóide, né, que é os linfócitos, e da linha mieloide, tá? A linha mieloide vai ser mais relacionado à parte dos monócitos, que depois viram macrófagos, né, que nem eu falei, e células dendríticas de forma geral, tá? Os granulócitos, que nem eu falei, os macrófagos, eles vão fazer a liberação de medidores de inflamação, tá? Os macrófagos. Eu já falei no vídeo também eu falei no vídeo de inflamação, isso aí também, tá? Aí eu coloquei aqui um pouco sobre diapedese. A diapedese é o caminho dos leucócitos até a inflamação, tá? E vai passar pelo endotélio, tá? Só para te relembrar um pouco, né? Eu não tive imunologia ainda, mas, né? O que mais? Aí eu falei dos órgãos linfóides, né? Pra vocês já. Outra coisa, o sistema linfático. O que é o sistema linfático? O sistema linfático ele vai fazer a parte recoletar sangue, tentar filtrar um pouco pelos linfonodos, tá? E tentar jogar ali na parte de novo na corrente sanguínea. E o sistema linfático, ele não tem pressão que nem o coração, né? A gente pode ver que o coração tem a parte da pressão e etc. O sistema linfático ele vai aparecer muito mais com as veias, porque ele tem aquelas válvulas, né? Eu falei um pouco dessa parte das veias e válvulas quando eu citei é, as varizes esofágicas, né? Que as varizes, o que elas são? São problemas nessa parte das válvulas das veias, né? Por isso que muitas pessoas têm varizes na parte inferior do corpo, tá? Principalmente idosos. Bom, aí agora falando um pouco das respostas inatas e adaptativas de forma geral, tá? O que que é? A resposta inata, a resposta imunitária inata, já dei a introdução, que você nasce com ela, né? E ela dura de 0 a 12 horas, tá? Normalmente. Ela é natural, ela é primitiva, então a gente nasceu com ela e ela é a primeira defesa que a gente tem. Qual é a primeira defesa que a gente tem? A pele, mucosa, os cílios, as secreções gástricas. Então, não necessariamente vai ter uma célula mediadora ali, tá? É claro que nessa primeira defesa, né? De pele, muco, enfim. E na primeira fase na segunda fase, na verdade, dessa imunidade adaptativa, vai ser com o reconhecimento e detecção do patógeno, tá? Com os macrófagos, neutrófilos e os natural killers. Basófilos, mastócitos, linfócitos, monócitos e linófilos também participam, tá? Nesse caso, a inata ela não é específica, então ela vai atacar assim, o que vier ela vai atacar sem medir esforços, tá? Então essa vai ser a resposta inata. A resposta adaptativa, ela vai, ela tem, ela é uma resposta que ela tem a questão da memória, então, por exemplo, se caiu algum patógeno, aí o corpo foi lá e conseguiu resolver isso,
Então, ela já tem uma memória ali, já é mais fácil de ela, se o, se o patógeno vir de novo, ela já tem uma memória ali de como resolver isso, tá? A adaptativa, a resposta imunitária adaptativa, ela é composta principalmente pelos linfócitos B e T. Ela é mais específica, como eu falei, a inata não é específica, e enquanto a adaptativa é específica sim, tá? É, o reconhecimento vai ser pelas imunoglobulinas, tá? Imunoglobulina G e imunoglobulina M são as principais. E, e é isso, tá? Eu falei das vacinas, as vacinas vão ser parte da imunidade ativa, tá? Que é necessário a apresentação do antígeno. Então, a vacina que a gente pega lá uma parte do antígeno, coloca no corpo, o corpo já detecta, consegue a memória, e aí a gente não tem problema com essa patologia, tá? Bem de boa, bem tranquilo. Eu falei um pouco sobre a imunidade, pra gente ter uma introduçãozinha aí, tá?